Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para o primeiro episódio do Chucrute FC na temporada 2024-2025. Já tivemos primeira rodada de Copa da Alemanha, duas rodadas de Bundesliga e não poderíamos deixar de trazer as principais informações sobre o futebol alemão que aconteceram nesse período ao longo das últimas semanas. Vamos fazer um apanhado de tudo que rolou nesses jogos, também trazer informações sobre mercado de transferências, destacando equipes que mais se movimentaram, algumas que se movimentaram menos. Enfim, vamos fazer um apanhado do que já rolou no futebol alemão ao longo desse comecinho de temporada 24-25 e para me ajudar nessa missão trago o meu companheiro de Chucrute FC, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, Xará? Seja muito bem-vindo a mais uma temporada do Chucrute FC. Muito obrigado, Xará. Muito bom estar de volta, poder falar pela primeira vez nessa temporada 24-25 de Bundesliga, né? Uma temporada que a gente coloca muita expectativa acerca do que pode acontecer, dado que o Leverkusen teve uma temporada passada invicta e que a gente espera que seja um ano de muita competição acima de tudo, né? Com muitas novidades que a gente vai destacar ao longo do programa. E tô torcendo muito, botando muita fé que seja um ano muito positivo de futebol alemão para todos nós. Sim, tivemos uma temporada 23-24 incrível, né? Coroada pelo título do Bayer Leverkusen, que também ganhou a Copa da Alemanha, essas duas competições de forma invicta. Esperamos que essa nova temporada também traga grandes histórias, que também traga grandes personagens, grandes times. Enfim, é isso que a gente aguarda desse ano no futebol alemão. E, Xará, para a gente começar, antes da gente começar esse podcast, quero deixar aqueles recados tradicionais, né? Agradecendo a todo mundo que acompanha o nosso trabalho aqui do Chucrute FC. A gente disponibiliza os nossos episódios nas principais plataformas de áudio, também no YouTube. Agora a gente vai ter que ver mais ou menos como vai ser a divulgação, né? Já que o glorioso X ou Twitter está barrado por essas áreas. Vamos ter que dar um jeito de explorar novos caminhos para fazer o podcast chegar até vocês. Mas o que importa é que ele segue disponível nas mesmas plataformas de áudio, também reforço no YouTube. Fazer o agradecimento aos nossos parceiros do Alemanha FC e do Fußball Brasil, que seguem trazendo muito conteúdo de alta qualidade sobre o futebol alemão. E vamos lá, Xará. Primeiro falar sobre mercado de transferências, a janela na Bundesliga e também em outros grandes mercados do futebol europeu foi fechada na última sexta-feira. E aqui a gente pode fazer um resumo dos clubes que mais se movimentaram, dos que menos se movimentaram. Muitas contratações de peso foram feitas por equipes da Bundesliga. Também tivemos algumas vendas que devem ser muito sentidas pelos clubes. A Bundesliga, claro, se posicionou entre as ligas da Europa que mais movimentaram dinheiro, abaixo, claro, da Premier League, que está bem acima de todas as outras, mas temos alguns pontos importantes para destacar, Chara. Primeiro, queria apontar para o Bayern de Munique, que, para variar, foi o líder em gastos nessa janela de transferências de verão europeu, gastou 142 milhões de euros. Desse total, um pouco mais de 100 milhões, o valor de um Harry Kane, praticamente, foram investidos em dois jogadores, o Michael Olise, que veio do Crystal Palace, e o João Palhinha, que veio do Fulham, dois jogadores que vieram da Inglaterra. A questão é, será que eles serão bastante para aumentar, para elevar o patamar do Bayern de Munique, que pensa não só em Bundesliga, mas também em competir em alto nível, a nível de Europa, em Champions League? E outro ponto que me traz muitas dúvidas é sobre a venda do De Ligt, que tudo bem, talvez não tenha correspondido às altas expectativas de quando ele foi contratado pelo Bayern de Munique, mas era uma figura sólida da defesa e acabou sendo vendido para o Manchester United, deixando o setor com poucas opções, especialmente nesse começo de temporada, enquanto o Hiroki Ito está machucado. E já no jogo de abertura da Bundesliga, o primeiro jogo do Bayern de Munique, algumas consequências negativas já foram sentidas, com o Pamecano e o Kim tendo atuações preocupantes, com alguns erros ali de saída de bola. Quais outros destaques, Xará, você tem a dizer dessa janela de transferências da Bundesliga, envolvendo jogadores, clubes?
Nossa, tem muita coisa ali. Aconteceu muita coisa nesse verão europeu, negavelmente, mas eu diria que o Stuttgart, com certeza, é um dos protagonistas nisso. É uma das equipes que mais perdeu jogadores em relação ao seu elenco da última temporada, né? O Anton foi pro Dortmund, assim como o Serhug Rassi, é, enfim, e tantos outros aí. O Denis Undav teve uma grande novela para ele chegar até o clube. O Demirovic também foi um jogador que demorou um pouquinho a chegar no VfB. E, enfim, inegavelmente o Stuttgart ainda está tentando é, se entender melhor com esse novo plantel que ele tem à disposição. É, alguns passos importantes foram dados, uma renovação com o Führich, renovação com o Mittelstadt agora, mas ainda assim é um clube que para os próximos anos pode sofrer ainda novos desmanches, assim, até porque é um clube que tem bom trabalho, desenvolveu um coletivo muito forte, muito interessante, para outros clubes quererem roubar jogadores. É, saindo dessa bolha dos grandes seis times assim mais conhecidos, mais fortes, eu acho que dá para colocar o Augsburg e o Gladbach com bons mercados, né? O Augsburg investiu bastante dinheiro, principalmente no Deadline Day, um dos times que mais se movimentaram. Trouxe pelo menos 5 jogadores no Deadline Day, no último dia de janela. Mas o que mais me agradou veio antes, que foi o Samuel Essende. É um atacante que veio do futebol português e, e com 15 gols em 31 jogos na temporada passada foi um dos grandes nomes do Vizela, um time que foi despromovido para a segunda divisão de Portugal, mas ele foi um dos principais nomes. Na temporada passada, o time precisava talvez de um companheiro mais regular, a- além do Filipe Tits, né, um companheiro mais regular para o Demirovic e ajudar o Filipe Tits também, que estava na primeira temporada de Bundesliga. E acredito que o Essende é um cara capaz de dar esse salto da uma liga portuguesa para a Bundesliga e, enfim, o início da temporada já até colocou isso à prova. O Essende já chegou marcando gols e acho que pode ser um nome aí que todo mundo tem que ficar de olho na sequência da temporada. E o Gladbach, eu acho que assim, se cobrou muito nos últimos anos como uma equipe mais guerreira, mais valente, e o Gladbach aparentemente conseguiu parcialmente romper esse problema com o Tim Kleindienst e o Stöger, que para mim está surpreendendo legal nesse aspecto. No Bochum, por vezes, era questionado o seu nível de intensidade dentro da partida, e nesse início de temporada no Gladbach tá dando muito sangue, tá sendo bem interessante, é um ativo aí que o Gladbach ganhou nessa janela de transferências e tem jogado muito bem. Assim como o Kleindienst, que eu acho que é o matador que o Gladbach não tem desde o Marco Churran, assim, na temporada 19/20, ou seja, bota isso aí já há quase 5 anos. Então, é um Gladbach diferente, um Gladbach que talvez possa competir por coisas melhores nesse ano. Eu ia destacar também o Gladbach e vale falar sobre esse clube porque ele está longe de ser um dos que mais investiu nessa jornada de transferências na Bundesliga. Investiu só 8 milhões de euros e tirou dois jogadores de equipes menores do campeonato alemão e que eram muito importantes, né, para suas equipes, tanto o Tim Kleindienst para o Heidenheim e o Kevin Stöger para o Bochum, e ele já vem dando resultado imediato praticamente. O Kleindienst com dois gols em 2 jogos na Bundesliga, o Kevin Stöger também com atuações, com participações de destaque. E vale destacar o investimento do Gladbach, investimento baixo, porque é um clube que teve algumas dificuldades para se movimentar em temporadas passadas. O clube acabou perdendo Marcos Thuram de graça para a Inter de Milão, quando poderia fazer muito dinheiro com ele. Acabou não lidando bem com a situação contratual desse atacante francês, ele saiu sem dar retorno financeiro nenhum, então acho que o Gladbach agora precisou buscar soluções mais baratas e conseguiu aparentemente encontrar bons nomes, nomes que estão dando resultado imediato para a equipe. Tem um clube também que se mexeu pouco nessa janela de transferências, mas que merece destaque justamente por isso. O Bayer Leverkusen, que
foi campeão de forma invicta na última temporada, se questionava muito sobre a possibilidade, a capacidade do Leverkusen segurar as suas principais peças, e ele conseguiu. Não só não perdeu grandes jogadores, não só não perdeu nomes de destaque do time do Xabi Alonso, como fez algumas contratações pontuais que prometem dar um bom retorno dentro de campo. As únicas perdas do Bayer Leverkusen foram do Stanisic, que estava emprestado ao Leverkusen pelo Bayern de Munique, voltou à equipe bávara, além do Adam Rosek, que foi vendido para o Hoffenheim, ele que entrava em alguns momentos da temporada, mas não tinha um papel também tão relevante dentro da equipe do Xabi Alonso, e o Sardar Azmoun, um clube que passou ileso praticamente nessa janela de transferências e ainda trouxe Terrier, Alex Garcia, enfim, é uma equipe que conseguiu dar reforços ao Xabi Alonso e não perder nenhuma peça importante nessa janela. Tem algum outro clube, Xará, que mais saltou aos olhos? Alguma negociação específica que mais te chamou a atenção nesse período? Eu diria talvez, para pontuar, talvez o Marius Wolff. O Marius Wolff fez um caminho assim que pouca gente imaginava, talvez, nesse início de temporada. Ele era visado principalmente pelo mercado da Arábia Saudita e foi parar no Augsburg. Um clube que está em fase de crescimento, acredito que vai fazer uma boa temporada, embora a última rodada não tenha sido muito agradável. E eu talvez também destaco, já fugindo um pouco do Augsburg, do Heidenheim. É um clube que, assim como o União Berlim no passado, gostava muito de montar o time muito antes de todo mundo. E isso fez bastante diferença, tem feito pelo menos no início de temporada, mais à frente a gente vai aprofundar. E talvez um terceiro clube. Eu acho que esse vai até num aspecto meio loucura. Foi o Hoffenheim. No final da janela, o Hoffenheim foi acelerando seus reforços porque tinha muitos problemas de montagem. Não tinham zagueiros. Chegaram dois agora no final da janela. O Alexander Praz veio para a lateral esquerda. O Hulujek veio para tentar ser uma alternativa ali no ataque. Então, enfim, o Hoffenheim no fim das contas ainda conseguiu fazer um mercado interessante dado os problemas que aconteceram, principalmente com lesões na zaga, opções pouquíssimo confiáveis no ponto de vista da comissão técnica aí, no setor defensivo e conseguiu montar no fim das contas um time competitivo. Tem até um outro nome que eu deixei passar em relação ao Borussia Mönchengladbach, de jogador que acabou saindo de graça recentemente, que foi do Rami Ben Sebaini, que também teve seu contrato encerrado com os Potros, foi para o Borussia Dortmund, numa situação em que o Gladbach certamente teria como conseguir um bom dinheiro com a venda dele, desse lateral esquerdo, que na época estava valorizado, mas por não conseguir trabalhar bem o contrato desses jogadores, acabou vendo ele saindo de graça, e agora com poucos recursos teve que fazer algumas operações um pouco mais modestas, gastando apenas 8 milhões de euros nessa janela de meio de ano. Mas bom, vamos falar já de questões de dentro de campo, Xará. Teve um outro time que se movimentou bastante nessa janela de transferências, que foi o Borussia Dortmund. Fez investimentos relevantes em jogadores que já estavam na Bundesliga, como Maximilian Bayer, Serhou Guirassy, trouxe gente de fora também, como Pascal Gross, mas até agora está com um início bem instável de temporada. São dois jogos da Bundesliga até que com características bem parecidas. Acho que é notável como o Nuri Sahin, que é um time que tem a controle de jogo, domina e posse de bola, mas o que se viu contra o Eintracht Frankfurt e o Wolfsburg foi uma equipe que tinha muitas dificuldades de transformar isso em perigo para o adversário. Se viu também dessa forma, Xará? O Borussia Dortmund até conseguiu vencer no jogo de estreia da Bundesliga contra o Eintracht Frankfurt por 2-0, mas os dois gols só saíram lá no final. E agora, nesse último final de semana, não saiu do 0-0 contra o Wolfsburg. Contra o Werder Bremen. Não foi. Contra o Não, Werder confesso Bremen. que contra o Frankfurt, a solução Gittens foi muito bem aplicada, né? Um jogador que
além dessa mudança de nome que sofreu nessa temporada, parece estar mais maduro, e também permanece ainda sendo uma solução importante, dados sempre os pontuais e sempre comuns problemas que o Dortmund tem enfrentado em campo, né? Os jogos iniciais de Nuri Sahin, pessoalmente, não me encantaram muito, não me trouxeram muita esperança. O Dortmund ele apresenta muitos problemas que apresentou em temporadas anteriores, né? É uma equipe que, quando a bola chega no lado do campo, apresenta até muita dificuldade, né? O Ryerson jogando por um lado, aí o Malen jogando no primeiro jogo como um ala pelo lado esquerdo, o Schlotterbeck jogando também bastante aberto nesse sistema novo aí de três zagueiros que o Sahin tem proposto. Ainda é um time que tem muita dificuldade de sair sob pressão do adversário. O Werder Bremen e o Frankfurt souberam explorar isso com muita clareza e muita facilidade. As dificuldades, às vezes o Valdemar Anton era um cara que conseguia solucionar esses problemas em saída de bola inicial. E também é um time muito da transição, como é o Dortmund historicamente, bastante tempo já nesse sentido. E acredito que o Gittens, o Malen e principalmente o Maxi Bay, que está chegando agora, eu acho que vai ser principalmente os caras que, nos contextos mais difíceis, ainda vão ajudar o Dortmund a superar esses problemas de organização ofensiva que tem no geral. Então, as expectativas a nível ofensivo ainda tem um pouco baixas, ainda são bem baixas. E E é defensivamente, Não, não, você eu ia completei. destacar a questão do Pascal Gross, que é um reforço que chegou nessa janela, vindo do Brighton, e que parece já ter um papel bem central nesse time do Sain. Ele é o cara entre todos os jogadores da Bundesliga, de todos os times, ele é o jogador com mais passes completados nessas duas primeiras rodadas, com 196. O Niklas Zuli, também do Borussia Dortmund, é o segundo colocado nesse ranking. Mas o jogo do Borussia Dortmund tem passado bastante pelos pés desse meia, que já vinha demonstrando essa característica de controlar o jogo, de ser o organizador do início das jogadas, da iniciação das jogadas, e parece ser um homem que o Sain vai confiar essa função. A dificuldade está no passo além, em levar essa bola do meio campo para perto das zonas de maior perigo, perto da grande área do adversário. Exatamente, exatamente. Talvez um outro ponto negativo que eu não tenho gostado muito é o posicionamento do Sabitzer, jogando um pouco mais à frente essa temporada, do lado do Brandt nesse sistema. E ele tem tido dificuldades um pouco, às vezes para pisar na área, às vezes para poder aparecer mais para o jogo, para quebrar as linhas defensivas do adversário com o movimento de atração, principalmente também do passe, que é a principal característica dele. Ele vendo o jogo de frente é um jogador. Ele, no meio-campo, pressionado, numa região um pouco mais congestionada, o jogo dele não flui com tanta facilidade. Então, é um ponto também que eu acredito que o Sahin vai ter que consertar ao longo da temporada. O Borussia Dortmund começa a temporada então com uma vitória e um empate, soma 4 pontos e veja alguns clubes ficarem à frente, os clubes que já somaram, que já estão com 100% de aproveitamento. Um outro time, Xará, que vale a pena a gente destacar nesse começo de temporada, você já mencionou ele na parte sobre a janela de transferências, porque foi um time que de fato teve uma influência muito grande nesse período. É o Stuttgart, foi o terceiro time que mais gastou dinheiro e foi o terceiro time que mais recebeu dinheiro entre os clubes da Bundesliga na janela de transferências. E acabou quebrando o seu recorde de compra mais cara da história 2 vezes, né, ao longo da janela. Primeiro contratando o Demirovic junto ao Augsburg, depois garantindo a permanência do Mundav, que pertencia ao Brighton e na última temporada defendeu a equipe alemã por empréstimo. E olha, é difícil não esperar que a equipe vai sofrer sem nomes como Hiroki Ito, Valdemar Anton, Serhugi Rassi. Você já até apontou isso no seu comentário lá sobre a janela. Mas acho que chama a atenção como o Sebastian Hoeneß já consegue fazer o time ter alguns bons momentos nesse começo de temporada, mantendo a identidade ofensiva da equipe. A questão é que os resultados até agora não foram tão positivos, né?
na própria Supercopa da Alemanha, o Stuttgart teve ótimas oportunidades, teve ótimos momentos dentro do jogo, ficou muito perto de conseguir o título, mas sofreu um gol ali no finalzinho e acabou saindo de campo sem a taça, porque foi derrotado nos pênaltis. O jogo inicial contra o Freiburg ainda foi uma atuação bem ruim também. Eu acho que, assim, o Stuttgart está tentando ainda se encontrar, como eu tô tentando entender ainda esse princípio de temporada. Já vi bastante coisas boas, né? Uma garotada que está emergindo aí das categorias de base, o Chase, é um jogador defensivo que tem aparecido bem nesse momento difícil que o Stuttgart tem sofrido a nível defensivo. Foram pelo menos 6 gols sofridos nas primeiras 2 rodadas. E as bases do time do ano passado ainda estão mantidas, né? Você vê ainda o Steeler com bastante protagonismo no jogo. O Mio, então, nem se fala, marcou gol nesse final de semana. Tenho gostado também, logicamente, do Führich e do Mittelstadt, e também principalmente do Kretzig, que veio do Bayern de Munique. Tem jogado muito bem ali pelo lado esquerdo, e com certeza deve incomodar o Mittelstadt nessa posição de titular. E eu acho que esses são os principais pontos positivos nesse princípio de temporada. O Demirovic está tentando ainda se encontrar. É um jogador que todo mundo deposita muita esperança, porque tem que repor o Guirassy com uma qualidade muito alta e não é um jogador um pouco diferente. Não tem tanto vigor físico quanto o Guirassy tinha, não tem tanta potência que o guineense tinha. Então, será um pouco difícil nesse início. E um Davi nem parece que deixou o Stuttgart há alguns meses atrás, lendo muito bem o espaço, gerando o jogo, saindo da área. Ainda falta melhorar um pouco esse entrosamento com o Demirovic, mas acredito que no futuro tem tudo para ser uma parceria também de sucesso. Defensivamente, o Stuttgart deixou muitos furos agora nesse final de semana contra o Mainz. Mas, no geral, eu achei ainda uma equipe bem sólida, embora também com muitos problemas de zagueiros em si, de opções. Muitas lesões nesse começo de temporada. Rouault fora, Sturridge fora, enfim, vários nomes assim, Zagadou fora há muito tempo. Então esse time está tentando se remontar com aquilo que dá, tanto que o Steeler chegou a jogar de zagueiro na primeira rodada contra o Freiburg. Então, enfim, é um Stuttgart que eu prevejo que terá ainda um pouco de dificuldade nesse princípio de temporada, mas tem tudo para fazer um grande ano. Um time em reformulação que teve muitas perdas importantes, fez algumas contratações também para dar corpo ao elenco, até porque o clube vai encarar uma Champions League um pouco mais inchada, disputando aí pelo menos 8 jogos nessa fase inicial. Então, Sebastian Hoeneß com certeza terá muito trabalho para remontar esse time que já fez um ótimo trabalho na última temporada. Stuttgart ficou na segunda colocação da Bundesliga na última temporada, que já foi um feito incrível. A questão é que, em termos de resultados, né, como eu falei, o começo de temporada não está muito legal. Em 4 jogos, só venceu um, que foi pela primeira rodada da Copa da Alemanha. Aí teve a derrota na final da Supercopa da Alemanha contra o Stuttgart, a derrota na primeira rodada da Bundesliga contra o Freiburg, fora de casa, e nesse final de semana, no primeiro jogo do Stuttgart em casa, na temporada inteira, foi um empate até cruel contra o Mainz, porque o Stuttgart bateu, precisou de quase 30 finalizações para fazer 3 gols. O Mainz produziu bem menos ofensivamente e só precisou de 11 finalizações para fazer os mesmos 3 gols. E o roteiro do jogo também acabou sendo doloroso para o torcedor do Stuttgart, que viu seu time abrir 2-0 logo no começo. O jogo parecia sob controle, mas o Mainz conseguiu reagir buscando o empate em 2-2. No final, o Rieder acertou uma cobrança de falta para colocar a equipe na frente, e aí, de novo, parecia que o Stuttgart estava com a vitória na mão. Só que aí o Mainz, com o gol do Light, buscou o empate já nos últimos instantes do jogo, já nos acréscimos do segundo tempo. Xará, para a gente já entrar no capítulo final dessa edição do Chucrute FC, vamos para aquela que eu acho que é a melhor história desse começo de temporada na Alemanha, que é a do Heidenheim.
5 jogos e 5 vitórias, com direito à liderança da Bundesliga. Pelos critérios de desempate, o Heidenheim é o líder do campeonato alemão. E talvez a melhor parte da história nem tenha acontecido exatamente na Bundesliga, porque o Heidenheim fez o primeiro jogo da sua história em uma competição internacional há poucos dias, no duelo contra o Häcken da Suécia. E o clube alemão venceu na ida e na volta, avançando de fase na Conference League. Para um time que está dando aí ainda seus primeiros passos na Bundesliga, que fez seu primeiro jogo internacional há poucos dias, que história que o torcedor do Heidenheim está vivendo. Sim, sim. E assim, é uma história assim, é, muito bonita, né? Porque você pega o Frank Schmidt, há 17 anos atrás já treina essa equipe, tem uma longevidade no cargo há muito tempo, e você vê que cada ano vai se trocando alguns grãos dentro desse plantio, e a equipe não perde a identidade, a equipe mantém os padrões, e se tem muita paixão e muita determinação para marcar, para o time atacar, enfim, a estrutura do clube interno aí no campo é muito sólida. E eu acho que nessa temporada ainda ganhou um aditivo que talvez faltasse em todos os anos que Frank Schmidt estivesse no comando do Heidenheim, que era um grande jogador técnico, assim, que é o Paulvana. É, o garoto que veio do Bayern emprestado fez uma temporada passada muito boa no Elversberg, na segunda divisão. É um jogador muito inteligente, muito talento, bons passes, enfim, muito inteligente, assim, até em conduções também. Ele é alto mas não é lento, então agrega nesse sentido. E é um jogador com um refino técnico muito interessante. Para uma equipe que perdeu suas duas principais referências, o Best e o Kleindienst, ele nem tem feito os dois nem têm feito tanta falta assim. Porque o garoto já chegou, colocou a bola debaixo do braço e resolveu todos os jogos importantes da equipe na temporada. Os jogos contra o Hacken, ele marcou gols, deu assistências. No jogo contra o Augsburg nesse final de semana, novamente participando ativamente no jogo, marcando gols. No jogo contra o São Paulo na estreia, a mesma coisa. Então, tem sido decisivo nesse princípio de temporada. Mas eu acredito que os outros companheiros do time com ele também têm jogado muito bem. O Zirlot Conté e o Léo Chienza assim, foram aditivos muito interessantes nessa equipe. Trouxeram características complementares e eu acho que tecnicamente foi até um certo salto, porque Best na temporada passada e Erendict não estão mais presentes. E Conté e quando entra e o Léo Chienza são jogadores um pouco mais técnicos, principalmente o Chienza. O Zilor Conté é um jogador mais de velocidade, mais de força, e ele tem uma velocidade realmente muito impressionante. É, é um jogador assim muito rápido. Poucas vezes você vê assim no futebol alemão jogadores com tanta velocidade assim no espaço vazio. E deve marcar muitos gols. Isso deve ser uma característica que a gente deve ver bastante ao longo da temporada. E na frente você tem ainda um ajuste de peças, né? Quem vai ser o substituto do Kleindienst? Vai ser o Breunis, que tem jogado mais? Vai ser o Pierringa, que às vezes entra, às vezes vem do banco? Então, é uma equipe ainda que está tentando talvez encontrar o substituto do Kleindienst, mas tem sido muito bem compensado pelos outros atletas ao redor. O Chienza começou a temporada marcando bastante gols, dando assistências, aparecendo bastante. E defensivamente o time não teve muitas perdas, é um time ainda muito consolidado, com os mesmos princípios de marcação individual, com perseguições às vezes um pouco mais longas, jogadores que precisam se dedicar ainda mais à marcação para poder dar uma equipe compacta, para poder recuperar a bola rápido e já acelerar. Então, os princípios básicos ainda estão ali, muitas peças também se mantiveram, e é uma equipe muito sólida e impressiona a cada ano. Não sei se dá pra gente comparar no futuro com o Union, talvez ainda um pouco cedo, mas pode ser que seja mais uma bonita história aí de um clube que vem lá de baixo e vem crescendo lentamente até atingir um certo ápice.
E o Léo Cienza, que você mencionou, Xará, vale destacar, é um jogador brasileiro, um jogador brasileiro que tem uma história muito curiosa, porque ele não atuou profissionalmente em nenhum clube do Brasil, teve as primeiras chances no futebol alemão jogando pela equipe B do Schalke e foi construindo basicamente na Alemanha a sua carreira. Tá, já disputou a terceira divisão da Alemanha, disputou a terceira divisão na última temporada, se eu não me engano, até ser contratado pelo Heidenheim nessa temporada e já está tendo um certo destaque, como você mencionou. Já fez gol na Copa da Alemanha nessa temporada. Um atleta de uma trajetória bem peculiar que vai tendo seu momento de destaque dentro da Bundesliga. E o Paul Wanner é um cara de muito destaque na Alemanha, que chama muita atenção na Alemanha porque é considerada uma grande promessa do país como um todo, né? Jogador que, como você falou, é do Bayern de Munique, está emprestado ao Heidenheim, tem 18 anos e os números dessa temporada dele, tudo bem, estamos só no começo, mas são bem impressionantes já. Ele tem 4 gols e 2 assistências, somando partidas de todas as competições. Heidenheim, que é sempre bom lembrar, né? A temporada passada foi a primeira do clube na primeira divisão da Alemanha, ou seja, é uma equipe que tem pouquíssima história na elite do futebol alemão, mas que já está construindo um capítulo muito legal nessa temporada 24-25. Claro que a expectativa não é que o Heidenheim permaneça lá no alto, até porque se a gente olhar para as primeiras rodadas, enfrentou duas equipes que não devem brigar por muita coisa nessa Bundesliga. Nesse final de semana goleou o Augsburg por 4-0 e na rodada de abertura da Bundesliga venceu o São Paulo por 2-0, mas não deixa de ser, repito, uma história muito bonita desse comecinho de temporada na Alemanha. A gente já passou por alguns jogos dessa segunda rodada da Bundesliga, mas queria repassar todos os resultados para quem nos acompanha aqui no Chucrute FC. A segunda rodada começou na sexta-feira, como de costume, com a vitória do Union Berlim contra o São Paulo e Hollerbach marcou o único gol da partida. Já no sábado tivemos a vitória do Wolfsburg contra o Holstein Kiel, 2 gols de bola parada. Primeiro, Maximilian Arnold em cobrança de falta direta. Depois o Arnold cobrou outra falta, dando assistência para o Bornau finalizar de cabeça. Tivemos a vitória também do Borussia Mönchengladbach por 2-0 contra o Bochum. Kleindienst e Honorar marcaram os gols da equipe do Gladbach. O Frankfurt, jogando em casa, venceu o Hoffenheim por 3-1. Marmouche, Larsson e Ekitike marcaram os gols da equipe da casa e o Kramaric marcou o gol da equipe do Hoffenheim. Kramaric, que já tinha brilhado na primeira rodada dessa Bundesliga, grande começo de temporada do croata. Também no sábado tivemos a primeira derrota do Bayer Leverkusen numa competição nacional desde a última rodada da Bundesliga 2022-2023. Leverkusen abriu 2-0 e o Leipzig conseguiu uma virada incrível no segundo tempo, marcando o gol da vitória com o Openda já na reta final do jogo. E aí no domingo tivemos, além da goleada do Heidenheim que eu mencionei há pouco, a vitória do Bayern de Munique contra o Freiburg. Thomas Müller e Harry Kane marcaram os gols, Thomas Müller se tornando o jogador com mais partidas disputadas na história do Bayern de Munique, com 710 jogos. Quer destacar algo dessas partidas, Xará? Olha, eu acompanho o jogo do União, acompanho o jogo do Bayern também. Acho que vai ser por aí que eu vou ficar. Assim, o jogo do União de São Paulo foi um jogo bem triste assim de ver. Tecnicamente não foi grande coisa, mas assim um União voltando às raízes, né? E voltando a ser competitivo dentro dessas raízes que tem. É, Acredito que isso é a parte mais importante que que traz o União para esse começo de temporada. Eu acho que é uma equipe que ainda vai lutar, vai ter muita dificuldade dentro do campeonato pelo nível que está esse ano. As equipes, por exemplo, Gladbach e Wolfsburg, não são mais os bobões que eram em anos anteriores, não são as mesmas equipes que eram no passado. Então, eu acredito que tem de ficar por ali no meio da tabela, mas também não briguem contra o rebaixamento como no ano passado.
E o chute fora da área, eu acho que é a principal forma que o União tem encontrado de gerar perigo para o seu adversário. Foram 2 gols na temporada e os 2 gols marcados dessa forma. O Benedict Rollebar no jogo agora contra o São Paulo e o Laszlo Benes no jogo contra o Mainz. E foram assim, em lances assim, muito aleatórios, por exemplo, um rebote de escanteio, como foi no gol do Rollebar nessa rodada, em uma jogada genial que Skark e Laszlo Benes se associaram, né? Tocaram, trabalharam juntos no jogo contra o Mainz. Então, enfim, é uma União muito pobre ofensivamente, mas defensivamente bem estável. Acho que isso é um ponto importante. E o jogo do Bayern assim, o Vincent Kompany tá tentando ainda encontrar vendo qual é da temporada, vendo qual é de jogar a Bundesliga, até porque ele é um cara totalmente inexperiente na carreira e também na Bundesliga. Mas eu tenho gostado do que vi. Acho que o segundo tempo contra o Wolfsburg não foi uma boa etapa. O time se desconcentrou, tomou 2 gols muito rápido. E se não fosse a genialidade do Thomas Müller e do Harry Kane, o jogo poderia ter ficado ainda mais difícil do que já foi. Mas no jogo passado foi uma equipe que, jogo passado mais conhecido como ontem, foi uma equipe que trabalhou bem a bola, soube rodar nos momentos certos, soube acelerar no momento certo. Embora tenha criado muito pouco no geral, mas valeu, se pôs à prova a eficiência e a qualidade individual dos jogadores do Bayern, né? O Olise tem iniciado a temporada pessoalmente, eu tenho gostado bastante. Aparecido bem para os jogos, tem participado bem. O Harry Kane, eu acho que é sem comentários, e principalmente o Thomas Müller. É um jogador que talvez muita gente aí subestime ele dentro de todo o plantel do Bayern, até mais pela idade também, mas ele se mostra ainda um cara muito competitivo, um cara que vai lutar muito por ele ser 11 iniciais aí. Eu acho que tem muita coisa em aberto nesse elenco do Bayern, e certamente aí o Thomas Müller se coloca para a competição interna aí que esse time vai ter. 2 gols muito importantes, e essa rodada bem bonito, inclusive, dando um belo chapéu no Eggestein. E, enfim, eu acredito que será um competitivo um Bayern. Melhor talvez que a temporada passada, que defensivamente assim foi bem triste. E ontem, nesse aspecto, sofreu bastante até certo modo. O Freiburg, principalmente no segundo tempo, tentou pressionar bastante, tentou ir para cima, mas nos momentos em que teve a chance, não soube aproveitar. O Lutz Hiller até perdeu um pênalti no último lance, mas antes disso, Doan, Zalai, perderam algumas chances que criaram. Mas é um Freiburg também diferente, enfim. É um Freiburg bem, bem competitivo. Eu particularmente gostei do que vi dos 2 jogos do Freiburg, embora tenha tido essa derrota. Acho que vai ser um time ali que vai brigar ali pelas zonas de competições de Conference e de Europa League, como brigou nos anos anteriores. Julian Schuster e Christian Streich, eu acho que a principal diferença entre um e outro é a marcação a nível defensivo, é o time defensivamente falando. O Julian Schuster gosta de um time bastante de encaixes, às vezes pode até fazer perseguições um pouco mais longas, ou seja, deslocar um jogador para uma zona às vezes que não é da posição dele de origem. Às vezes um zagueiro pode dar um bote lá no meio campo. Isso aí, no jogo contra o Stuttgart, isso ficou muito claro. É um treinador agressivo, defensivamente falando. E eu achei isso legal, achei diferente. Poucas equipes têm esse padrão de marcação na liga atualmente. E, enfim, foi um atrativo tático aí que eu encontrei diferencial do Julian Schuster no momento. E ofensivamente é um time que também trouxe alternativas com o Adamo. É um atacante que na temporada passada foi completamente escanteado, também sofreu lesões, mas que deve ser importante para o Freiburg nessa temporada. Maravilha, Xará. Assim a gente encerra essa análise sobre os jogos da rodada e também fazendo esse apanhado sobre começo de temporada no futebol alemão, na Bundesliga. E agradeço a você por mais uma participação no Chucrute FC. Já deixando espaço aberto aí para você se despedir de mais um episódio do Chucrute FC. Opa, obrigado, Xará, obrigado a todos os nossos ouvintes, né? Que estejam conosco mais uma temporada. Vai ser uma temporada muito legal.
muito bacana. Espero contar com todos aí na nossa audiência, que eu tenho certeza que vai colaborar bastante para a gente seguir esse projeto bem legal, que já está na nossa 10ª temporada nesse ano, e vai ser uma temporada, espero que para todos nós, muito bacana, com novas histórias, como eu disse na introdução, e quem sabe aí mais um novo campeão. É isso. Sigam com a gente ao longo dessa temporada. Vamos seguir acompanhando o campeonato alemão, a participação dos clubes alemães nas competições internacionais. E então siga com a gente, porque continuaremos produzindo nossos episódios para trazer os principais destaques da Bundesliga e dos clubes alemães. Um grande abraço a todos e até a próxima.